número 4717, regula a ação popular. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos municípios, de entidades autárquicas, de sociedades de economia mista, Constituição, artigo 141, parágrafo 38, de sociedades mútuas de seguro, nas quais a União represente os segurados ausentes, de empresas públicas de serviços sociais autônomos, de instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o Tesouro Público haja concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio ou da receita anual, de empresas incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos. Parágrafo 1º. Consideram-se patrimônio público, para os fins referidos neste artigo, os bens e direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico ou turístico. Parágrafo 2º. Em se tratando de instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o Tesouro Público concorra com menos de 50% do patrimônio ou da receita anual, bem como de pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas, as consequências patrimoniais da invalidez dos atos lesivos terão por limite a repercussão deles sobre a contribuição dos cofres públicos. Parágrafo 3º. A prova da cidadania para ingresso em juízo será feita com o título eleitoral ou com documento que a ele corresponda. Parágrafo 4º. Para instruir a inicial, o cidadão poderá requerer às entidades a que se refere este artigo as certidões e informações que julgar necessárias, bastando para isso indicar a finalidade das mesmas. Parágrafo 5º. As certidões e informações a que se refere o parágrafo anterior deverão ser fornecidas dentro de 15 dias da entrega, sob recibo, dos respectivos requerimentos e só poderão ser utilizadas para a instrução de ação popular. Parágrafo 6. Somente nos casos em que o interesse público devidamente justificado impuser sigilo, poderá ser negada certidão ou informação. Parágrafo 7º. Ocorrendo a hipótese do parágrafo anterior, a ação poderá ser proposta desacompanhada das certidões ou informações negadas, cabendo ao juiz, após apreciar os motivos do indeferimento e salvo em se tratando de razão de segurança nacional, requisitar umas e outras. Feita a requisição, o processo correrá em segredo de justiça, que cessará com o trânsito em julgado de sentença condenatória. Artigo 2º. São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no artigo anterior, nos casos de incompetência, a linha B, vício de forma, a linha C, ilegalidade do objeto, a linha D, inexistência dos motivos, a linha E, desvio de finalidade. Parágrafo único. Para a conceituação dos casos de nulidade, observar-se-ão as seguintes normas. A linha A, incompetência, fica caracterizada quando o ato não se incluir nas atribuições legais do agente que o praticou. A linha B, o vício de forma, consiste na omissão ou na observância incompleta ou irregular de formalidades indispensáveis à existência ou seriedade do ato. A linha C, a ilegalidade do objeto
ocorre quando o resultado do ato importa em violação de lei, regulamento ou outro ato normativo. A linha D. A inexistência dos motivos se verifica quando a matéria de fato ou de direito em que se fundamenta o ato é materialmente inexistente ou juridicamente inadequada ao resultado obtido. A linha E. O desvio de finalidade se verifica quando o agente pratica o ato, visando o fim diverso daquele previsto, explícita ou implicitamente, na regra de competência. Artigo 3º. Os atos lesivos ao patrimônio das pessoas de direito público ou privado ou das entidades mencionadas no artigo 1º, cujos vícios não se compreendam nas especificações do artigo anterior, serão anuláveis, segundo as prescrições legais, enquanto compatíveis com a natureza delas. Artigo 4º. São também nulos os seguintes atos ou contratos praticados ou celebrados por quaisquer das pessoas ou entidades referidas no artigo 1º. Inciso 1. A admissão ao serviço público remunerado com desobediência quanto às condições de habilitação das normas legais regulamentares ou constantes de instruções gerais. Inciso 2. Operação bancária ou de crédito real. Quando realizada com desobediência às normas legais, regulamentares, estatutárias, regimentais ou internas. A linha B. O valor real do bem dado em hipoteca ou penhor for inferior ao constante de escritura, contrato ou avaliação. Inciso 3. A empreitada, a tarefa e a concessão do serviço público quando, a linha A, o respectivo contrato houver sido celebrado sem prévia concorrência pública ou administrativa, sem que essa condição seja estabelecida em lei, regulamento ou norma geral. A linha B. No edital de concorrência foram incluídas cláusulas ou condições que comprometam o seu caráter competitivo. A linha C. A concorrência administrativa for processada em condições que impliquem a limitação das possibilidades normais de competição. Inciso 4. As modificações ou vantagens, inclusive prorrogações, que forem admitidas em favor do adjudicatário durante a execução dos contratos de empreitada, tarefa e concessão de serviço público, sem que estejam previstas em lei ou nos respectivos instrumentos. Inciso 5. A compra e venda de bens móveis ou imóveis, nos casos em que é não cabível concorrência pública ou administrativa, quando a linha A for realizada com desobediência a normas legais, regulamentares ou constantes de instruções gerais. A linha B, o preço de compra dos bens for superior ao corrente no mercado, na época da operação. A linha C, o preço de venda dos bens for inferior ao corrente no mercado na época da operação. Inciso 6. A concessão de licença de exportação ou importação, qualquer que seja a sua modalidade, quando a linha A houver sido praticada com violação das normas legais e regulamentares ou de instruções e ordens de serviço. A linha B resultar em exceção ou privilégio em favor de exportador ou importador. Inciso 7. A operação de redesconto, quando sob qualquer aspecto, inclusive o limite de valor, desobedecer a normas legais regulamentares ou constantes de instruções gerais. Inciso 8. O empréstimo concedido pelo Banco Central da República quando, a linha A, concedido com desobediência de quaisquer normas legais, regulamentares, regimentais ou constantes de instruções gerais. A linha B, o valor
dos bens dados em garantia na época da operação for inferior ao da avaliação. Inciso 9. A emissão, quando efetuada sem observância das normas constitucionais, legais e regulamentadoras que regem a espécie. Da competência. Artigo 5. Conforme a origem do ato impugnado, é competente para conhecer da ação, processá-la e julgá-la o juiz que, de acordo com a organização judiciária de cada Estado, ou for para as causas que interessem à União, ao Distrito Federal, ao Estado ou ao município. Parágrafo 1º. Para fins de competência, equiparam-se atos da União, do Distrito Federal, do Estado ou dos municípios, os atos das pessoas criadas ou mantidas por essas pessoas jurídicas de direito público, bem como os atos das sociedades de que elas sejam acionistas e os das pessoas ou entidades por elas subvencionadas ou em relação às quais tenham interesse patrimonial. Parágrafo 2º. Quando o pleito interessar simultaneamente à União e a qualquer outras pessoas ou entidades, será competente o juiz das causas da União, se houver, quando interessar simultaneamente ao Estado e ao município, será competente o juiz das causas do Estado, se houver. Parágrafo 3º. A propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para todas as ações que forem posteriormente intentadas contra as mesmas partes e sob os mesmos fundamentos. Parágrafo 4º. Na defesa do patrimônio público, caberá a suspensão liminar do ato lesivo impugnado.